No último dia 13 de outubro, a Copa do Mundo de 2026 ganhou um dos participantes mais alternativos e interessantes. No Estádio Nacional de Praia, diante de uma torcida em êxtase, Cabo Verde venceu Eswatini por 3-0 e carimbou sua primeira classificação para o Mundial. Um feito histórico para um país com pouco mais de 500 mil de habitantes. Um resultado que coroou anos de trabalho, planejamento e, acima de tudo, superação de uma seleção que há 2 décadas sequer tinha estrutura para disputar competições continentais. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta a incrível jornada dos Tubarões Azuis rumo à Copa do Mundo de 2026. Durante décadas, falar de Cabo Verde no futebol era quase uma nota de rodapé. O esporte local parecia limitado às peladas de rua, às rádios que transmitiam jogos de Portugal e às torcidas apaixonadas por Benfica, Porto e Sporting. O país conquistou sua independência em 1975, mas só em 1982 a Federação Cabo-Verdiana de Futebol foi criada. A afiliação oficial à Confederação Africana veio em 1986, enquanto a entrada na FIFA só aconteceu 2 anos depois. A partir dali, o futebol de Cabo Verde ganhou identidade, ainda enfrentando todas as dificuldades de um país pequeno e geograficamente isolado. Nos anos 90, a seleção viveu lampejos da vontade de jogadores locais. A virada, porém, viria no início dos anos 2000, com a crescente diáspora cabo-verdiana na Europa, especialmente em Portugal, Holanda e França, a federação passou a buscar jogadores descendentes de cabo-verdianos que atuavam em ligas mais fortes. Essa estratégia transformaria a seleção. Em 2013, o país viveu seu primeiro grande momento internacional. Sob o comando de Lúcio Antunes, Cabo Verde se classificou pela primeira vez para a Copa Africana de Nações. Foi uma epopeia. O time eliminou Camarões nas eliminatórias e, no torneio, chegou até as quartas de final. A campanha de 2013 marcou o nascimento simbólico dos Tubarões Azuis, como o país passou a ser chamado. A partir dali, o mundo percebeu que, mesmo sendo pequeno, Cabo Verde tinha uma base sólida, talentos espalhados pela Europa e um projeto esportivo que merecia atenção. O sucesso de 2013 trouxe visibilidade, mas também responsabilidade. Manter o nível seria o maior desafio. Nos anos seguintes, a seleção oscilou entre grandes vitórias e campanhas frustradas. Sob o comando de Rui Águas, entre 2014 e 2016, Cabo Verde tentou modernizar o jogo. Foi um período de transição, com resultados positivos, mas sem a mesma consistência. Ainda assim, o time chegou a ocupar a posição 27 no ranking da FIFA, o melhor da história do país até hoje, superando seleções muito mais tradicionais do continente. Mesmo sem se classificar para as Copas Africanas de 2017 e 2019, Cabo Verde mantinha a base de jogadores espalhados pela Europa e consolidava seu projeto de longo prazo, estruturar a seleção em torno da diáspora. O ponto seguinte de virada veio em 2020, com a chegada de Pedro Leitão Brito, o Bubista. Ex-zagueiro e ídolo local, ele trouxe uma nova filosofia, futebol propositivo, coletivo e de confiança. Bubista assumiu diante a pandemia em um cenário difícil, mas rapidamente impôs o padrão de jogo e recuperou a competitividade. A seleção se classificou para a Copa Africana de 2021, disputada em 2022 nos Camarões. E fez bonito. Venceu a Etiópia, empatou com os donos da casa e só foi eliminada nas oitavas pelo Senegal, que acabaria campeão. Mas o maior feito de Bubista quase aconteceu meses antes, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Em um grupo com Nigéria, Libéria e República Centro-Africana, os Tubarões Azuis chegaram à última rodada com chances reais de classificação. Precisavam vencer a Nigéria fora de casa para avançar à fase final. O jogo terminou 1-1 e o sonho ficou a um passo de se tornar realidade. Aquela campanha, ainda que terminasse em frustração, serviu de combustível.
Bubista manteve o grupo unido, fortaleceu a mentalidade vencedora e iniciou o ciclo de renovação que culminaria no maior feito da história do país, a classificação para a Copa do Mundo de 2026. As eliminatórias africanas para a Copa de 2026 começaram em novembro de 2023 e Cabo Verde caiu em um grupo duríssimo, com Camarões, Angola, Líbia, Eswatini e Ilhas Maurício. A jornada começou em casa. Cabo Verde empatou 0-0 com Angola, num jogo equilibrado de disputa física e poucas chances claras. Dias depois veio o primeiro triunfo. Jogando fora, os Tubarões Azuis venceram em Eswatini por 2-0. Vale destacar que entre as rodadas das eliminatórias, Cabo Verde viveu um novo grande feito na história. A campanha na Copa Africana de 2023, competição que acabou sendo disputada no início de 2024. Os comandados de Bubista fizeram uma fase de grupos impecável. Empatou com o Egito, venceu Gana e Moçambique, terminando invicto e líder do grupo. Nas oitavas, superou Mauritânia por 1-0 e garantiu vaga nas quartas de final. Foi eliminado apenas nos pênaltis pela África do Sul após um empate por 0-0 no tempo normal. Mesmo com a queda, o país saiu ovacionado da competição. De volta às eliminatórias, em junho de 2024, os Tubarões Azuis viveram o momento mais crítico na disputa. No primeiro grande desafio, viajaram até Camarões e perderam por 4-1. O revés parecia indicar que a equipe cabo-verdiana iria realmente brigar por uma vaga na repescagem, mas no final das contas foi apenas um pequeno tropeço. Já na rodada seguinte, Cabo Verde manteve a consistência e venceu a Líbia em casa por 1-0. Na sequência, em rodadas que aconteceram agora em 2025, o time somou uma sequência implacável. Venceu as Ilhas Maurício por 1-0 em casa, bateu Angola fora por 2-1 e voltou a vencer as Ilhas Maurício, agora fora, por 2-0. Os resultados fizeram o confronto contra Camarões em casa, marcado para o último mês de setembro, virar quase uma final antecipada. Apesar de favoritos, os Leões Indomáveis vinham de alguns tropeços e já haviam perdido para Cabo Verde a liderança do grupo. Então a vitória era praticamente o único resultado interessante para eles. Em um estádio nacional lotado, os donos da casa acabaram protagonizando uma noite histórica. Venceram por 1-0. A vitória foi classificada pela imprensa africana como o abalo de praia. Pela primeira vez, os Tubarões Azuis mostraram que não eram apenas uma seleção disciplinada, eram candidatos reais a uma vaga no Mundial. A vaga poderia ter sido confirmada já na penúltima rodada, mas ao empatar com a Líbia por 3-3 e ver Camarões vencer as Ilhas Maurício por 2-0, a definição ficou mesmo para o último jogo. Com o moral ainda elevado, Cabo Verde recebeu Eswatini no dia 14 de outubro em clima de festa. Todos os presentes no Estádio Nacional viviam a expectativa de mais uma noite histórica. E foi realmente o que aconteceu. Ao vencer por 3-0, o pequeno arquipélago do Atlântico estava classificado para sua primeira Copa do Mundo da história. Um resultado que não só confirmou na competição um dos personagens mais interessantes, como também representou a confirmação de um projeto bem-sucedido. A nação de um pouco mais de 500 mil habitantes já entrou para a história como o segundo menor país a disputar uma Copa do Mundo. Perde apenas para a Islândia, que disputou a Copa de 2018 e tem cerca de 400 mil habitantes. Curiosamente, entre os convocados para o histórico jogo da classificação, 14 não nasceram em Cabo Verde. Todos são filhos e netos de homens e mulheres cabo-verdianas que deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Todos foram frutos do projeto iniciado pelo país lá no início dos anos 2000. No fim, a classificação para a Copa do Mundo de 2026 não foi apenas uma conquista esportiva, foi um ato de afirmação nacional. Cabo Verde não chega à Copa apenas como estreante, chega como símbolo de resistência e de pertencimento, o exemplo perfeito de um sonho que atravessou gerações.
que vocês acharam dessa classificação de Cabo Verde? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!